Olá! Estamos nós aqui novamente, eu, Calil Garcia. Eu, Fabi Yamamoto. Isso, e nós somos a equipe do podcast Envelhecendo. Que dá mais Vida pros seus anos. Aí, a gente nunca mais vai errar, gente. É isso aí. E conforme acho que vocês assistiram há 15 dias atrás o episódio, se não assistiu, volta lá e assiste, que dá tempo de assistir, porque esse aqui é gravado, você volta depois de assistir. E se você assistiu, agora vem a continuação, a gente vai continuar falando com a Marina Bertocco. Arroba Marina Bertocco Nutri com 2 Cs. Isso aí. No Bertocco, não no Nutri, tá, gente? Só pra deixar claro Só ali. pra esclarecer. Vai saber, né? E no primeiro dia a gente falou um pouquinho sobre a sua atuação, né? Sua área de especialidade e tal. No primeiro dia a gente falou um pouco mais sobre nutrição. Uma coisa mais geral, dietas. Sim. Que com certeza a galera, nossa, cobrou um monte, porque é isso. Nossa, precisa mais, precisa falar mais. A gente vai falar mais. Sim. Mas hoje a gente pretende falar de um tema que muita gente pode considerar um tema mais pesado. Porém, é um tema necessário e ele não precisa ser tão pesado assim, porque a gente tá falando das coisas boas que existem. Sim. De tratamento e tudo mais, que a gente vai falar sobre a atuação na oncologia, né? Isso. Ou seja, com câncer. Tá? Então não precisa trocar de canal, não precisa fazer nada. Precisa, gente. Foca aí na informação, porque é informação importante, né, Marina? Importante, com certeza. Muito legal. Você tá atuando na área há 5 anos, você falou? 5 anos. 5 anos. 5 anos, estamos aí firmes e fortes. Ave Maria, Jesus Cristo, hein? Porque é um público que você vai trabalhar muito com as fragilidades, né? Sim. Você receber um diagnóstico de câncer, eu acho que te deixa num estágio de vulnerabilidade emocional, né? Como é que é pra você trabalhar com essa população? Como é que você se sente? Ali, né, de linha de frente. Então, Fabi, pra mim, eu acho que era muito realmente uma área que eu tinha que estar ali, por algum motivo, né? Então, eu tive uma vivência muito próxima na minha família, que foi com a minha mãe, que infelizmente não está mais aqui conosco. E aí eu consegui ver muitas coisas, assim, em todas as etapas de tratamento dela, enfim. Mas também na vida profissional, eu sempre vim muito de encontro com pacientes oncológicos, né? No estágio, aprimoramento, tudo. Então, acho que era muito pra eu estar onde eu estou hoje. E de verdade, acho que depois que eu fui pra onco, eu me encontrei, assim. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. É muito do que vocês falaram também, né? Hoje, o diagnóstico do câncer, ele traz consigo muitos estigmas até hoje. Né? Então, a gente ouve a palavra câncer, a gente já associa imediatamente a fim de vida, morte. E, na verdade, não é isso, né? Então, e eu trago muito isso porque é o que eu vivencio todos os dias, né? Então, a gente vê histórias muito bonitas de pacientes recém-diagnosticados com câncer, em estágios iniciais, né? Que eles trazem muitos ressignificados. Então, o diagnóstico, independente, né? De ser curativo, de ser paliativo, enfim, ele traz ressignificados. Então, a gente consegue ver de um lado muito simbólico mesmo, o quanto a doença câncer consegue transformar os pacientes, independente de um desfecho, né? Seja ele positivo, não tão positivo assim. Então, pra mim, é algo que me traz muita gratidão mesmo de lidar todos os dias e vivenciar muitas histórias bonitas mesmo. Então, Eu acho um trabalho tão efetivo, eficaz. super. Não é? Porque parece que você tem... É óbvio que não é isso, eu vou falar de uma forma muito dramática, mas parece que tem uma chance. Você tem que acertar naquilo ali que você está fazendo. E aí você vai devolver pra pessoa muito da qualidade de vida, muito do que ela é mesmo, né? Do que ela Porque eu acho que a com pessoa se certeza. perde um pouco na hora que ela recebe um diagnóstico desse. Eu imagino isso, que a pessoa meio que se perde. Porque ela nunca imaginou que ela estava carregando aquilo dentro dela. Parece que é o próprio corpo agindo contra ela, né? Né? Mas deve ser um negócio muito louco, assim, muito bom. E na sua atuação, queria que você me contasse, assim, eu sou curioso, queria saber do caso mais marcante pra você. Eu vim logo no começo disso aí. Mas... Mais marcante, nossa, foram vários, assim, muitos, né? Porque a gente aprende muito com os pacientes, né? Às vezes eu acho que até a gente aprende mais do que eles aprendem com a gente. Sim. Dependendo, né? Mas teve um caso, assim, que me marcou demais. Não só esse, né? Mas esse em especial, que era um senhor que foi diagnosticado com câncer de pâncreas.
Pra quem não sabe, gente, câncer de pâncreas é um dos cânceres mais agressivos, infelizmente, né? Então é um dos que tem menos possibilidades de tratamento hoje em dia. Então, tanto é que ele também não é um câncer que é super estudado, até porque não é tão incidente como um câncer de mama, um câncer de próstata, por exemplo, né? Mas eu lembro dele, assim, com muita frequência, então ele já chegou pra gente ainda em um estágio inicial, né? Então ele havia operado primeiro, depois ele fez a químio, mas sabe aquele paciente que é como se fosse nosso familiar, assim, que a gente pensa como se fosse da família? Sim. Ele era desses, né? E ele era corintiano, sofredor, assim como eu. E eu lembro que a gente se apegou tanto na época que eu e a minha colega psicóloga, a gente comprou pra ele um boné do Corinthians. Porque ele foi tão marcante, assim, sabe? Então, e ele trazia muitos ensinamentos também pra gente. Então, o modo como ele via aquele processo da doença, o modo como a família dele também tinha esse vínculo muito forte com o paciente, tinha esse entendimento todo, né? Porque uma impressão que eu tenho, por exemplo, quando a gente lê mais a fundo, né, sobre cuidados paliativos, por exemplo. Quando a gente olha o gráfico, a maioria dos pacientes em porcentagem em cuidados paliativos são pacientes com doenças cardiovasculares. Mas, quando você pega um paciente com doença cardiovascular, um infarto do miocárdio, por exemplo, você não vê a mesma tratativa de um paciente oncológico em cuidados paliativos, por exemplo. Sim. Né? Então, pra gente ver o quanto também que o câncer ainda traz hoje consigo esses estigmas também, né? E aí esse paciente foi muito bonito, assim, a gente conseguiu fazer todo um fechamento dele durante todo o acompanhamento da químio, no processo da cirurgia, na rádio, quando ele entrou de fato, né, em cuidados paliativos exclusivos também. Então a gente consegue ver muito esse fechamento, né? Claro que esse foi um caso não tão positivo, mas tem também muitos casos positivos, né? Então a gente vê pacientes jovens com câncer de mama recém-diagnosticados que se curam, que estão super bem hoje em dia, né? Que já tiveram alta também do tratamento. Então, ao contrário do que ainda muito se pensa, muitas coisas evoluíram em termos de tratamento, de medicação, de possibilidades de tratamento, né? Então, acho que quando a gente para olhar a doença como um todo, é uma doença que realmente, infelizmente, né, é muito grave e aí depende muito de cada paciente, tipo de câncer, enfim, mas ao mesmo tempo traz muitos ressignificados que a gente leva aí também pra vida, né? Então... Aí, aproveitando, você estava falando do processo que vocês acompanharam, eu queria entender qual é assim, o cerne do trabalho da nutrição com o paciente oncológico. Então, bom, eu sou um pouco suspeita, né? Porque eu brinco que, assim, a nutrição oncológica, ela vem muito antes de um diagnóstico, né? Então, a gente consegue atuar com esses pacientes desde a prevenção desse diagnóstico até todas as etapas do tratamento, né? Então, a minha mentora, ela fala uma frase que eu levo muito pra mim, que ela fala, sempre tem o que fazer para um paciente com câncer. E é verdade, sempre tem o que fazer. Então, não é que, por exemplo, mas é um paciente que já está em um estágio mais avançado, já é um câncer metastático. Então, a gente vê pacientes com câncer metastático, por exemplo, de mama, que tratam por 10, 15 anos e estão ótimas. Sim. Né? Então, é muito isso, assim. Então, lá onde eu trabalho, é uma clínica que eles vão para fazer a químio, né? Então, eles fazem a quimioterapia, passam um dia e vão embora. Então, o nosso trabalho é muito em cima disso. Então, de adequar, de fato, toda a alimentação, orientar aquele paciente de acordo com aquele protocolo específico que ele vai fazer, seja de químio, de rádio, de imunoterapia, de outros tipos de medicação também, né? Então, quais efeitos colaterais que aquela medicação poderia causar para aquele paciente, para que ele já saia orientado também, e a gente vai dando esse segmento durante todas as etapas, né? Seja antes de uma cirurgia, depois, seja como um tratamento paliativo, por exemplo. Então, a gente consegue fazer muita coisa e a gente vê ótimos resultados, principalmente com melhoria aí de qualidade de vida, né? Que é o nosso objetivo principal também. Maravilha, nossa, muito então, e aí você falou da prevenção. Aí tem muito aquele rótulo, né? Alimentos cancerígenos. Alimentos que podem, né, te dar, né? Aumentam a sua chance de ter câncer. Você
existe mesmo essa lista de alimentos que podem, né, favorecer o aparecimento de câncer? E quais são eles, se existir, né? O que a gente tem que evitar mesmo? Como que pode evitar, né? Então, realmente existe essa lista mesmo, né? Então, tem até alguns órgãos internacionais que eles fazem uma descrição bem detalhada da classificação mesmo, não só de alimentos, mas também de alguns aditivos alimentares também, né? Porque a gente vê hoje aí o consumo exacerbado de ultraprocessados, cheio de aditivo, conservante, corante, estabilizante, enfim, que são terríveis, né? Mas o que a gente tem hoje de evidência mesmo, né, que é mais embasado, digamos assim, então, o campeão deles, embutidos. Então, para quem não sabe, né, os embutidos são carnes, né, ultraprocessadas. Então, por exemplo, bacon, aí Calil, bacon, salame, salaminho, mortadela, linguiça, a salsicha, eu vou embora. Peito de peru também, viu, gente? Muitas pessoas pensam que peito de peru é saudável, mas não é. E é ruim, que acha que tá arrasando no café da manhã com peito de peru e queijo branco. Exatamente. Tanto é que tem alguns estudos mostrando que pacientes que consomem diariamente pelo menos 2 fatias de presunto ou qualquer outro embutido tem uma chance de ter um câncer de intestino maior do que 30%, 40%. Meu Deus, é altíssimo. Então, embutidos comprovadamente como alimentos cancerígenos, que aumentam realmente risco para câncer e aí principalmente para câncer de intestino mesmo. Então, é comprovado. Meu Deus do céu, socorro. E fora esses outros ultraprocessados que tem também, né? Bastante aditivo químico, né? Então, quanto menos ultraprocessado a gente consumir, já traz também esses fatores de proteção, né? Então, por exemplo, bebidas açucaradas, refrigerante, bebidas gaseificadas também podem aumentar. Suco de caixinha, todo mundo toma suco achando que é super saudável. Que é super natural, né? Vamos trocar o refrigerante pelo suco. Exatamente, também mesma coisa. Né? E até, aproveitando, eu vou deixar uma dica super importante. Todos nós temos que criar o hábito de ler o rótulo dos alimentos. Porque às vezes a gente compra um pão integral achando que tá arrasando, né? Aí você lê a lista, tem lá 15, 20 ingredientes na composição. Então, aqueles alimentos, quanto mais itens na lista tiver, significa que ele é pior porque ele é mais processado. Então, sempre que vocês forem comprar, isso vale para qualquer coisa. Dá uma olhadinha, né, ali no rótulo, veja se tem menos ingredientes, porque quanto menos ingredientes, melhor, né? Então, significa que aquele alimento foi menos processado. Que até recentemente saiu sobre o aspartame, né? Que também foi classificado como um alimento potencialmente cancerígeno, não cancerígeno como embutido, por exemplo, mas é potencialmente cancerígeno. Então, essa lista, ela de fato segue pra gente sair se norteando aí o que é bom ou não, né? Mas de alimento comprovado mesmo, são os embutidos, principalmente para câncer de intestino. É um grande vilão, né? Grande vilão, Putz, que aumenta o risco aí. mesmo, Então, quanto menos a gente consome, melhor, né? Então eu vou ter que parar de comer salame. Toda hora. Toda hora, isso, toda hora, vai. Um baconzinho, né? Vamos tirar. Gente, que situação. E o açúcar? O açúcar, outra polêmica. Tá na moda, gente. Não, agora prepare, eu vou ficar aqui 3 horas pra brincadeira. Porque assim, ó, como que chegou essa polêmica do açúcar, né? Eu vou tentar explicar de um modo bem didático. Na década de 70, 80, teve um pesquisador chamado Otto Warburg que começou a estudar como que o câncer se comportava. Então, ele foi um dos pioneiros, né? E aí, nesse primeiro estudo que ele fez, o que ele observou? Que a célula do tumor, ela poderia usar a glicose, que é o açúcar, numa quantidade 2 vezes maior do que uma célula normal para se manter viva. Então, como ele foi o pioneiro nesse estudo, eles pegaram essa informação e falaram, bom, se ele viu que o tumor consome açúcar 2 vezes mais do que uma célula saudável, o açúcar alimenta o câncer. Ponto. Que é uma visão muito simples das coisas, né? E aí, conforme os anos foram, né, se passando e tudo, as pesquisas foram se aprofundando na parte de metabolismo mesmo tumoral. E aí, hoje em dia, a célula tumoral, ela tem 14 mecanismos que ela consegue se adaptar. Então, para quem gosta ou se interessar pelo assunto, essas características do câncer, a gente chama de hallmarks do câncer.
Então, ao longo dos anos, claro que foi mesmo, de fato, observado que o açúcar pode ser usado como fonte de energia para a célula, mas como a célula tumoral ela é muito esperta e muito inteligente, se não tiver o açúcar, ela pode usar outra coisa no lugar. Então, ela pode usar uma proteína. De fome ela não morre. De fome ela não morre. Pode usar uma proteína, pode usar uma gordura, pode usar a própria célula, que foi até por conta disso que saiu também as hipóteses, né? Então vamos ficar em jejum que vai matar o câncer. Vamos fazer uma cetogênica que vai curar o câncer. Mas o buraco é muito mais embaixo. É muito mais complexo. Muito. Não, assim, metabolismo tumoral é muito difícil. Né? Então, por isso encontrar uma cura definitiva, né? Porque o bichinho se adapta, parece um vírus. Não, se adapta em vários ambientes. Tanto é que outra coisa também que vem sido cada vez mais vista é porque em volta da célula do câncer existe todo um microambiente, que a gente chama, né, de microambiente tumoral. E essa interação desse microambiente com o nosso corpo e com as bactérias que habitam o nosso corpo também tem muita influência, né? Então, essa visão de que tem que tirar o açúcar porque o açúcar alimenta o câncer, isso é um mito, né? Então, claro que ninguém pode sair consumindo açúcar em excesso, consumindo muito carboidrato, açúcar refinado, porque aí já piora aspectos inflamatórios, que aí sim pioram essa questão de progressão de doença. Então, a partir do momento que a gente faz uma melhoria da qualidade da nossa alimentação de modo geral, a gente contribui para melhorar o nosso corpo internamente. A flora intestinal. A flora intestinal, reduzir processo inflamatório, que aí sim vai contribuir para o câncer, né? Mas essa visão de que o açúcar alimenta o câncer, isso aí já caiu por terra faz muito tempo e é uma visão muito simplista, né? Então, vai muito mais além do que isso, né? Então, por isso que eu falo. E outra, esse é um ponto, né? Outro ponto, não dá pra gente comparar um câncer de mama com um câncer de próstata. Ou um câncer de mama com o próprio câncer de mama, né? Porque só de câncer de mama a gente tem 4 tipos diferentes, né? Então, por isso que eu falo, uma estratégia que às vezes a gente quer usar para uma pessoa, para outra pode ser que não funcione, né? Então, realmente é muito complexo, então por isso que é bom até a gente falar sobre esses assuntos, porque nem todos têm acesso à informação, né? E muitas coisas a gente vê pela internet que não são verdadeiras, né? Então, para quem estuda ali o câncer mesmo, piamente, sua, porque é difícil demais. Nossa. Então, é um mito aí que vale a pena ser desvendado mesmo, porque não existe essa relação direta, né? Do consumo do açúcar de forma isolada e o alimento de câncer, enfim, porque vai muito mais além do que isso, né? Nossa, é muito louco, porque o câncer, ele parece uma doença, entre muitas aspas, parasitária, porque parece que ele tá ali no seu corpo e tal, de uma forma indevida. Só que ele tem um metabolismo próprio que se combina com o metabolismo do seu corpo, que aí vira uma terceira coisa que pode ser uma combinação favorável pra ele ou não. Ou não, exatamente. Ele é vivaço. Mesmo. Não, exato. Que loucura, parece um bioma ele. Não, parece. Tanto é que tem estudo também mostrando a interação. Olha isso, né, pra ver como que é tão complexo e como que não dá pra gente tomar uma coisa como verdade absoluta. Tem estudo que mostra a interação da célula tumoral, do tumor, com a nossa população de bactéria do nosso intestino, interagindo entre eles, e a interação da nossa população de bactérias do intestino interagindo com outras bactérias de outras mucosas, por exemplo, de bactérias que moram no nosso pulmão, por exemplo. E como que tudo isso em conjunto interage com o câncer, com o que a gente come, com questões hormonais, questões de estresse. Então, assim, é algo muito complexo. Nossa! Então, não tem... Meu gente, Deus. olha... daria uma aula aqui, viu? Mas é um rolê, tá sendo, viu? um rolê, assim, dificílimo. Nossa, Vamos falar o difícil português, mesmo. claro. Mas aí eu acho que vale ressaltar a importância de a gente buscar a fonte das informações. Né? Gente. A gente não pode pegar algo superficial. Vai no Wikipedia. Né? Vou tentar aqui, vi que um alimento é cancerígeno, pronto, acreditei, vou cortar isso da minha dieta. Gente, É perigoso. procurem fontes, né? Pessoas que estão com embasamento, porque é muito mais complexo. Muito. É muito mais, o estudo vai muito mais a fundo do que a gente imagina. Então, gente, vejam, analisem as informações que vocês estão vendo, vejam a fonte, quem está falando, é um profissional respeitado, que estuda a área. Exato. Né? Acho que é uma dica muito importante, ainda mais nesse caso de câncer. Né? A gente acha que todo câncer é igual, então câncer de mama é tudo igual. É um só e vai todo mundo reagir do mesmo jeito. Vai seguir. E não, gente. Ó, um alerta. Nossa. Gente, e assim, até aproveitando esse gancho, sempre que vocês forem buscar um profissional
de oncologia, busquem alguém que seja especializado em oncologia de fato, que estude aquele assunto, né? Porque como realmente é um universo à parte, o ideal é que a gente busque profissionais que sejam capacitados, que estudem a doença câncer, né? Porque a gente vê algumas condutas que não são específicas da área, né? E que podem prejudicar o tratamento ou reduzir até a eficácia mesmo da medicação, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? E que é um fator cada vez mais preocupante. Nossa, imagina uma medicação que é complicadíssima, né? Porque a quimioterapia, todo mundo sabe dos efeitos colaterais, todo mundo não, a gente sabe mais ou menos os efeitos colaterais. E aí você vai lá por um descaso de outro profissional, você acaba arruinando esse tratamento. Exatamente. Ou até o tempo, né? Porque acho que o câncer, você trabalha muito com o tempo. Então, se você pega em fase inicial, o prognóstico é de um jeito. Se você já pega ele mais avançado, você já vai pensar em uma outra abordagem. Então, você perdendo tempo com um tratamento sem evidência de um profissional que não tem conhecimento, e aí, às vezes, você procurar um tratamento que realmente vai ser efetivo, esse tempo se passou. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente não pode deixar passar, né? E até um outro ponto de alerta também, que a gente se preocupa cada vez mais, e eu trago isso aqui porque eu vejo isso todos os dias. E quando eu falo todos os dias, é todos os dias. Todos os dias mesmo. A crescente busca por uma suplementação exacerbada durante o tratamento oncológico. Porém, esse é um ponto que deve ter muita atenção, e eu gostaria de colocar uma marca-texto, porque... Vamos fazer um corte disso só para as pessoas verem. Então, é importante, gente. Isso, vai haver um corte. Exato. Pode olhar lá na câmera e falar mesmo. Né? Porque hoje em dia a gente vê muitos pacientes buscando tratamentos alternativos e, em conjunto com o tratamento convencional mesmo, né? Porém, não é porque é uma fórmula natural, um chá, uma planta, porque é natural eu posso usar, tranquilo. Só que esse raciocínio tem que ser o contrário. Por quê? Quando a gente fala em quimioterapia, que é um tratamento sistêmico, né? Então, por que a quimio gera esses efeitos colaterais, por exemplo? Porque além de ir na célula tumoral, ela vai em célula saudável, porque ela tem essa ação sistêmica. E como ela vai em célula saudável, que ela tem esse efeito oxidativo, que é pra de fato matar o tumor, se eu faço uso de vitaminas, suplementos, chás, cápsulas, que tem ação antioxidante, vai contrabalancear, certo? O efeito da químio. E muitas vezes, aqueles compostos que eu tô usando, uma que vai sobrecarregar o fígado, que já está sobrecarregado. É uma carga pesadíssima de medicamento. Exatamente, porque a gente vê muitas vezes protocolos de químio que tem 3, 4 quimioterápicos ali. Então já é uma carga muito alta, né? E se eu faço uso de compostos que têm uma ação antioxidante, eu vou reduzir a ação do medicamento e vou prejudicar o meu tratamento e a resposta, enfim. Então, quando a gente pede, né, gente, tome cuidado com cápsulas, com formulações, com uso exacerbado de suplemento, é porque tem um motivo. E sendo muito sincera, tem pacientes que muitas vezes fazem o diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, num estágio inicial, tratam com cirurgia, hormonioterapia, por exemplo, né, se algum tumor que tem, né, receptores positivos, e que muitas vezes, em um tempo menor do que 5 anos, por exemplo, já apresentam recidiva de doença. Sendo que foram diagnósticos iniciais. Então, será que também esse uso exacerbado, entre aspas, indiscriminado, né, de suplemento, também não pode contribuir para um pior prognóstico? Nossa. Então, são casos que eu até quis trazer, assim, que a gente já viu relatos mesmo. Sim. E é um ponto muito preocupante que merece muita atenção. É uma tendência, né? Porque a pessoa pensa assim, mal não faz. Faz sim. Faz sim, gente, faz. Não é pra sair tomando vitaminas, né, polivitamínicos. Ah, não, mas polivitamínico não vai fazer nada. Não podemos pensar assim, porque a gente vê casos... E é triste, né? Por falta de orientação, de conhecimento mesmo, usam doses cavalares de vitaminas que não têm indicação e que interferem na resposta mesmo do tratamento. Meu Deus, que Então é um BO. Falando bem a verdade. É um BO mesmo. É um BO. Meu Deus, nossa, mas que loucura, já imaginou? Pois eu nunca tinha parado pra pensar em todas essas coisas, porque acho que é isso, né? Também tem aquela coisa da gente se distanciar muito dessa informação. Por mais que a gente é profissional da saúde, como você não atua na área, você não quer nem mexer com essa situação, porque é complicado.
muito complexo. Muito. Muito complexo. Tem a parte de sofrimento que tem das pessoas que estão aí se acompanhando e tal. Eu queria entender também um pouco mais assim da atuação de vocês em determinados tipos de câncer, sabe? De câncer. De câncer específico, sabe? Por exemplo, você falou do câncer de intestino. A gente falou bastante sobre câncer de intestino. Seria legal o pessoal saber. Câncer de pulmão também, que é bem comum, né? Essas coisas câncer assim. de pulmão, próstata, né? Isso. Então, nossa, aí daria só... Acho que cada tipo de podcast câncer seria inteiro, um podcast, né? Mas é muito bom porque, assim, por exemplo, um câncer de intestino. Para nós, enquanto profissionais, a gente precisa entender qual é esse tipo de câncer de intestino, qual parte do intestino que foi acometida. É um paciente que vai para uma cirurgia ou não? Ou ele vai operar primeiro, depois fazer a químio? Ou vai fazer a químio primeiro para reduzir de tamanho, para depois operar, né? E aí, em todas essas etapas, a gente consegue atuar de várias formas, né? Seja com manejo alimentar, preparo cirúrgico. Então, por exemplo, câncer de pulmão. Câncer de pulmão é um dos tipos de cânceres que tem uma incidência de sarcopenia gigantesca. Então, câncer de pulmão, muitos pacientes chegam numa porcentagem de 70% de pacientes com câncer de pulmão já são sarcopênicos. E isso independente do estágio, seja inicial, seja um câncer metastático. Né? Então, nós, enquanto profissionais, a gente precisa entender como cada tipo de câncer se comporta. Por exemplo, câncer de mama e câncer de próstata, né? Que ambos têm essa relação muito forte com fatores hormonais também, né? E a grande maioria de pacientes com câncer de mama e de próstata são obesos. Então, qual que vai ser a minha prioridade, né? Manejo de peso, melhora de alimentação, melhora de massa muscular também, né? Porque a gente sabe que também essa questão de sarcopenia e perda de massa muscular acontece em todos os tipos de câncer, né? E tem essa porcentagem muito grande também por conta das próprias medicações, né? E acaba sendo esse efeito dominó. Porque quanto mais o paciente perde massa muscular, ele fica mais sensível a ter os efeitos do tratamento, ter aqueles efeitos colaterais. Então, a imunidade já fica mais comprometida do que já está pelo tratamento também. Tem mais risco de infecção, de internação, né? Então, realmente, cada diagnóstico é muito singular. E não só isso, né? Porque cada paciente também responde de uma forma. Então, mesmo que a gente coloque ali 2 pacientes com câncer de pulmão, um pode responder totalmente diferente do outro, né? Porque são protocolos diferentes, né? E isso também é um ponto importante a gente trazer. Porque tem muitos pacientes que acham, principalmente câncer de mama, né? A pergunta, assim, maior, fala, mas você fez a quimio vermelha? Que é a mais famosa, né? Fez a quimio branca ou a quimio vermelha, né? Então, nem toda paciente com câncer de mama faz quimioterapia vermelha, por exemplo, né? Então... O que é essa terapia? A quimioterapia branca e a vermelha? A quimioterapia vermelha? Uma coisa que eu queria retomar rapidinho. Sim. Sarcopenia, vocês já sabem porque a gente já falou várias vezes. A gente não vai retomar esse tema, mentira. Mas tem alguns episódios que a gente tá falando principalmente disso. De esporte e tudo mais, a gente tava falando sobre isso. Vamos lá resgatar para poder ter uma ideia melhor do que a sarcopenia. Dá para entender pelo que ela tá falando. E aí eu queria entender essa das quimioterapias. Da quimio, né? Então, porque, por exemplo, ó, tem um subtipo específico de câncer de mama que a gente chama de câncer luminal, que são tipos de tumores que têm receptores hormonais positivos. E tem um outro tipo também que chama triplo negativo, que é quando não tem receptor hormonal positivo e também não tem uma proteína específica que chama HER2, que aí é uma outra coisa, né? Mas pacientes que geralmente têm esses subtipos de câncer de mama faz uma quimioterapia que chama doxorubicina. E a doxorubicina, ela tem uma coloração vermelha. E aí fica muito marcante, né? Porque elas falam, é a quimio vermelha, que dá mais enjoo, dá constipação, dá mucosite. Só que muitas pacientes acham que todas as pacientes com câncer de mama fazem quimioterapia vermelha. E na verdade não, né? Então depende muito do subtipo mesmo do câncer de mama daquela paciente. É porque como ela tem essa cor vermelha, aí acaba ficando marcante, né? E aí, por exemplo, faz 4 ciclos da quimio vermelha, aí depois faz a quimioterapia branca, que chama Taxol, né? Que é branco, né? Branco transparente, na verdade. E aí acaba focando nisso. Aí fala, quimio vermelha, aí já associa, mas é por conta da coloração mesmo. Nunca tinha ouvido falar disso aí.
Também não. Acho que é porque eu nunca tive um contato direto, acho que com alguém muito próximo fazendo um tratamento. Acho que deve ser. Você tá vivendo uma coisa... Uma coisa parecida, exatamente. Químio, né? É bem complicado. E a rádio? Como é que é o negócio da radioterapia? A gente vai te compartilhar. Agora eu vou levar pro pessoal. Pode perguntar tudo. Então, a radioterapia também é uma outra modalidade, né? Então, tem paciente que ou faz rádio isolada, ou faz quimioterapia com rádio, ou faz cirurgia, depois faz só radioterapia, ou faz cirurgia e faz quimio e rádio, né? Então, depende muito do tipo de tumor, do tamanho, de como está localizado, se tem doença à distância ou não, né? Então, muitas vezes, por exemplo, é um paciente que tem um câncer de intestino, um exemplo. Câncer de intestino, um dos principais órgãos ali que tem doença à distância, que é a metástase, é o fígado, por exemplo. E aí, se é um paciente que já fez a químio, aí no meio do caminho aparece uma lesão ali, uma lesão isolada no fígado, por exemplo, muitas vezes já com radioterapia já pode ser algo efetivo, né? E a radioterapia também, cada vez mais em termos tecnológicos, tem evoluído bastante, né? E tem outras modalidades também de radioterapia, né? Então tem braquiterapia, tem a própria rádio mesmo, né? Que é mais localizada, então o paciente vai lá, tem toda uma programação, né? Então vai fazer 5, 10, 15 sessões. Então tem todo um estudo mesmo, de acordo com aquele paciente, todo um cálculo, né, por trás, enfim. Mas aí, assim, se for algo isolado ou combinado, aí depende muito de cada caso mesmo. Mas a gente vê que, de fato, né, pacientes que fazem quimio e rádio junto, os efeitos são muito mais intensos, né? Então, se é um câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, que a maioria faz quimioterapia com rádio, né? Então, são tratamentos mais agressivos e que precisam desse atendimento aí o mais precoce possível, né? Nossa. E depois de um tratamento, assim, um tratamento já muito bem sucedido e tal, eu queria entender um pouquinho mais também da recuperação daquele paciente, sabe? Daquela pessoa que já tá bem. E aí tem a atuação no pós, né? A atuação da nutrição no pós, no sentido de aquela recuperação. Porque a pessoa tem uma tendência a perder muito peso quando o tumor tá ali ativo, né? Então, depende. Que essa é uma outra dúvida muito síndrome boa. consumptiva que a gente falava antes. Falava na época mas do também hospital, né? eu já vi pacientes que fazem tratamento de câncer e aí fica muito inchado por uso de medicação, né? E parece que engordou, mas não é, porque tá com o rosto muito inchado, um corpo muito inchado. Exatamente, porque, por exemplo, então, separando, né? Primeiro, cada tipo de câncer tem uma característica metabólica inerente da própria doença. Então, por exemplo, câncer de mama e câncer de intestino não são tipos de tumores que são muito ativos metabolicamente. Então, até é bom a gente desmistificar essa questão, porque todo mundo acha que todo paciente com câncer perde peso. Isso também é um mito, né? Então, por exemplo, pacientes com câncer de mama, né, que fazem doses muito altas de corticoide, por exemplo, que causam esse inchaço, retém muito líquido, faz a massa muscular ir embora também, né? Então, esse é um outro ponto importante para tirar dúvida, né? Porque nem todo paciente com câncer perde peso. E aí, quando a gente vai para essa questão dos sobreviventes do câncer, né? Que a gente chama de survivalship, são pacientes que muitas vezes terminam aquele tratamento proposto com químio e com rádio, mas que muitas vezes demoram 6 meses, 1 ano para se recuperar dos efeitos da químio e da radioterapia, né? Porque a gente sabe que pacientes que fazem rádio, por exemplo, têm efeitos residuais que às vezes demoram 1 ano para passar, né? E de quimioterapia também, seja uma neuropatia, por exemplo, né? Que é aquele formigamento que fica na mão, no pé, demoram muito. E esse acompanhamento pós-tratamento é fundamental, porque enquanto ele tá ali com a gente na químio, ele é acompanhado direitinho, né? A cada 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo de cada caso. Mas esse pós é fundamental, até para que a gente consiga acompanhar esse paciente de perto, para adequar, aí sim, né, essa questão de peso, melhorar estilo de vida, principalmente pacientes com câncer de mama, né, porque durante o tratamento é um desafio pra gente também, porque tem essa influência de medicação, dos efeitos colaterais, então fica difícil, né, então já são pacientes que já têm também, né, um pouco de ansiedade, aí junta com a questão de corticoide, que também já tem essa tendência aí para aumentar a vontade de doce, né, então realmente ter esse acompanhamento no pós é aí
Não que durante a quimio a gente não consiga fazer esse trabalho, pelo contrário, porque a gente faz muita coisa. Mas ter o acompanhamento no pós também é fundamental para conseguir ter essa reabilitação. É igual quem sai de UTI, por exemplo. Sim. Que tem aquela síndrome pós-UTI que sai daquele jeito, né? Daquele jeito. É a mesma coisa. Então, ter esse acompanhamento é imprescindível. Muito legal. E aí eu também queria que você falasse um pouquinho então sobre a prevenção. Como é que é esse acompanhamento nutricional preventivo? Pensando em, né, uma prevenção de câncer. De câncer. Aí, Fabi, vai muito assim. Também, por exemplo, o que a gente gosta muito de ver, né? Então, pacientes que já tiveram diagnóstico, já trataram e estão na fase de acompanhamento, né? Então, muitas vezes a gente acaba focando mais nessa questão mesmo de qualidade de vida como um todo, né? Então, ajuste de alimentação em termos de qualidade, atividade física, sono, modulação de estresse também, né? Técnicas de outras práticas integrativas também que contribuem bastante, né? Meditação, yoga, tem cada vez mais saindo muita evidência. Mas também existe um padrão específico de dieta ou estratégia nutricional que é considerada hoje como padrão ouro de prevenção para o câncer, que é a dieta do Mediterrâneo. Que eu já sou fã, inclusive. Eu já ouvi falar dessa dieta. Dieta do Mediterrâneo é padrão ouro para a prevenção, né? Porque é uma dieta que, de fato, tem como base, né? Uma alimentação riquíssima em vegetais, em legumes, em frutas, em proteínas mais magras, né? Os peixes, principalmente, né? Salmão, que tem muito ômega 3, sardinha também, que tem bastante, arenque também, que é fonte de ômega 3, né? São fontes também de gorduras boas, azeite, né? Oleaginosas também, de modo geral, semente. Então, hoje, a dieta do Mediterrâneo, ela é considerada padrão ouro para a prevenção do câncer. Então, se por exemplo, um indivíduo que não está acima do peso, ou até algum que esteja, né? E queira se prevenir, então a primeira estratégia que eu tomo assim como base, né, é de fato uma dieta do Mediterrâneo, por exemplo. Nossa, que da hora. Que é considerada. Isso aí. Outras estratégias para perda de peso, aí é uma avaliação muito individual, né, para quem é sobrepeso, obeso, enfim. Mas como padrão ouro a gente tem essa como evidência, né? E muitas vezes é sempre bom a gente frisar também a importância de manter essa alimentação variada em termos de qualidade, né? Então, vegetais, por exemplo, verdes escuros, frutas vermelhas, tudo que tem como base, por exemplo, brássicas, né? Couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, repolho. São alimentos que têm um composto bioativo específico que chama compostos organosulfurados, que tem uma ação antioxidante muito importante. E tem uma prevenção aí para vários tipos de câncer, né? Então, quando a gente já toma essa alimentação colorida, pode parecer um clichê, né? Mas, gente, é o que funciona. Porque cada cor tem a sua vitamina específica. Sim. Tem o seu composto específico, né? Então, priorizando essa alimentação natural, já vai fazer uma boa diferença. Reduzindo aí os açúcares, gorduras, né? Que tem esse padrão mais inflamatório. Então, só de modificar esses hábitos já vai trazer também esses fatores aí de prevenção. Ai, que legal. Muito Nossa, legal. informações valiosíssimas. Muito bom, né? Exatamente, eu vou fazer a dieta do Mediterrâneo aqui. Não, já faz. Eu vou começar a fazer agora. Mas pode começar, é o que a gente tem batido na tecla, né? Acho que começar aos poucos, talvez começar a introduzir alguns alimentos que você goste mais. Uso Isso. do azeite, né? Acho que quando começou a se falar muito da dieta do Mediterrâneo, se falava muito do azeite. Porque o azeite é a base, eles gostam muito. Então, mas também nada de excessos, não é? Exatamente, não vai vai tomar tomar um um litro de de azeite. Aí vai Aí fazer vai a tomar comida, besteira, vai bota jantar. lá um monte de azeite, também não vai resolver. Então, acho que a gente tem que ser moderado. Vamos aos poucos. Pra quem não gosta de peixe, talvez tentando substituir por mais carne branca. Mas Isso. é um bom passo, é uma boa base. Muito legal. Muito legal, né? Muito bom. E tem muitos mitos mesmo, né? Então, o leite é Maladíssimo. inflamatório. Era meu plano do bem falar assim, agora vamos Olha desfazer eu, né? alguns mitos. Me adiantando. Não, perfeito, pode continuar, era isso. Eu tava até entrando no seu Instagram pra poder pegar os mitos que você fala. Dos mitos, né? Gente, tem muito. Então, por exemplo, eu acho que os campeões são o leite, o glúten, a carne vermelha. O que mais? Acho que são os O mais... ômega 3. O ômega 3. Mentiras sobre o ômega 3.
como suplemento, né? Mas é isso, não tem nenhum alimento isolado que tenha essa característica inflamatória, né? Então, leite é inflamatório para todo mundo? Não. Então, por exemplo, se é um paciente que já é um paciente obeso, com sobrepeso, que já por si só já é um indivíduo inflamado, claro que é muito bom a gente observar também a qualidade do leite, né, da marca que a gente vai comprar, porque a gente sabe que tem algumas marcas também que colocam outros aditivos, né? Mas não é pra sair tirando leite, não é pra deixar de tomar leite. E é algo que é muito triste, porque o que eu vejo de paciente chegar no consultório falando, mas eu adoro tomar café com leite de manhã e eu parei porque falaram que o leite inflama. E aí, né, traz aquele sentimento de angústia. Então, o leite não é inflamatório de forma isolada, né? A mesma coisa glúten. Claro que, por exemplo, se é um paciente que já tem uma certa intolerância em termos digestivos, né? Ou tem alguma alergia específica ao glúten, aí sim vale a pena. Mas não é para todo mundo tirar glúten, né? Então, por isso que tem que ser uma avaliação muito individual. Porque não existe nenhuma verdade absoluta que sirva para todo mundo, né? Exceto as coisas boas que a gente já falou até agora, né? Que aí vale para todo mundo. Sim. Mas o leite, glúten, né? Não é... Mesma coisa frango, por exemplo. Que todo mundo fala, não, mas eu parei de comer frango porque frango tem hormônio. Gente, mas nós, seres humanos, temos o nosso processo de detoxificação pelo fígado. Os animais também têm, né? Então, não é para paciente com câncer de mama deixar de comer frango porque tem hormônio. Não tem essa relação, né? Então, realmente, existem muitos mitos até hoje, né? Que trazem essas dúvidas. Igual, por exemplo, soja, que também é outra coisa super falada para câncer de mama, né? Realmente, o consumo da soja para pacientes com câncer de mama que tenham receptores hormonais positivos, realmente é contraindicado, né? Porque a soja, ela tem alguns compostos que a gente chama de fitoestrógenos. Então, o que é isso? É como se a gente comesse a soja e aí os mesmos receptores do tumor que se ligam ao estrogênio podem se ligar aos fitoestrógenos que vêm da soja. Então, para este público específico, talvez realmente a soja seja contraindicada por conta disso, né? Mas é pra todo mundo nunca mais comer soja na vida? Não, né? Apesar que soja, eu particularmente não gosto. Eu não gosto dela nem no ambiente. E a qualidade dela aqui também não é muito boa, porque é tudo transgênica, né? Eu Então, não assim, posso falar, porque sou descendente de japonês. Então eu gosto de uma soja fermentada, que é o natto, que muita gente torce o nariz. Ela é maravilhosa, eu adoro. Então, assim, né? E é um hábito cultural, não. Mas, Fabi, até essa questão de agrotóxico é muito legal a gente trazer, porque é uma coisa que muitas pessoas esquecem, são os alimentos da época. Então, a sazonalidade é muito importante. Porque se a gente prioriza o consumo dos alimentos sazonais, a chance de ele ter mais agrotóxicos é muito menor, porque são alimentos da época, né? Então, fazer essas escolhas já ajuda, né? E claro que quanto mais orgânico a gente puder priorizar, é muito melhor, né? Mas realmente, como tem esse custo mais elevado, enfim, não é bom a gente deixar de comer legumes e verduras com receio dos agrotóxicos, né? E deixar a nossa alimentação deficiente. Claro que o mundo ideal seria consumir orgânico, né? Mas só o fato de você escolher os alimentos da época já vai te ajudar aí pra consumir o menos agrotóxico possível e o menos pior, exato. Esse episódio tá cheio de dicas boas. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse olhar. Não é porque a gente muito esquece. Legal, muito legal. E tem também muitos lugares que tem feiras orgânicas que são de microprodutores, né? Isso, microprodutores. Então, isso é uma outra coisa legal, né? Que ajudar a agricultura local ainda, né? Exatamente. Vale a pena a gente reforçar e é muito legal. Aqui na Água Branca, no Parque da Água Branca tem. Que eu comprava lá pro meu filho. Ibirapuera também tem, acho que é de sábado, domingo. Ibirapuera também tem. Também tem. A feira de orgânico. Isso é uma coisa muito legal, que acho que os produtores orgânicos, eles estão se propagando, né? E aí, quando tem mais oferta, né, a gente vai conseguindo ter mais acesso também. Porque, infelizmente, a realidade de produtos orgânicos, produtos, às vezes, com uma qualidade melhor, não são pra todos, né? Então, a gente tem uma questão... Aí o povo fica nos ultraprocessados, porque você compra com o que você compra de ultraprocessado, você não...
Mas existem Não tem feiras. como. As feiras de rua, aquela tradicional feira. Então, às são vezes, ótimas opções, né? né, mesmo quando a gente vai na xepa, que tem ali o restinho da feira, que você Sim. consegue comprar esses legumes, vegetais, frutas, que às vezes só tá um amassadinho, né? Dependendo, né, do que você consegue, mas acho que Você dá pra pode. comprar algo com qualidade, Nossa, né? a gente consegue E com fazer preço muita muito coisa. melhor, E né? até aproveitar também aquele alimento de modo integral. Que também até hoje é Isso, legal. triste, mas o que a gente vê de alimentos jogados fora. Ai, muito. Toneladas de alimentos que poderiam ser consumidos, né? Talos, folhas, que tem muita coisa boa ali que vai pro lixo. Então, reforçar também essa questão é muito importante, porque a gente consegue fazer várias coisas, né, com os alimentos inteiros, né? E traz aí também esses nutrientes aí que muitas vezes a maioria vai pro lixo e é uma judiação. É verdade. Nossa, Né? isso é uma coisa muito bem pensada. Então, vale Eu a queria te pena. fazer um desafio. Sim. Ai, adoro desafios. Vou propor um desafio. Eu vou te dar uns 5 ou 6 minutos. E aí, eu vou pegar no seu Instagram aqui Tá. algumas coisas que você coloca, algumas dicas e tal, pra você passar as 3 dicas rapidamente, assim, pras Tá bom. pessoas. Vamos lá? Ótimo. Vamos lá. O primeiro você colocou um que eu achei muito legal. 3 dicas pra manejar náuseas e vômitos. 3 dicas. 3 Ótimo. dicas. Náusea, primeira coisa que é fundamental e essa dica vale para todos os efeitos colaterais da químio. Não deixar o estômago vazio por muito tempo. Exatamente o contrário do que as pessoas pensam. O exatamente contrário. Quando nós mesmos, né, estamos nauseados, a gente fica o dia inteiro sem comer, porque, não vou comer nada, é porque eu vou passar mal, vou vomitar. Mas é o contrário, gente. Então, não se preocupem com a quantidade, né? Então, o ideal são porções menores, mas várias vezes no dia, né? Para o estômago não ficar muito tempo vazio. Essa é uma dica. Dica número 2, gengibre. Gengibre natural tem 2 compostos. Um que chama shogaol, nome estranho, né? Japonês. E o outro que chama gingerol, que tem essas ações antieméticas para náusea. Então, ou pode comer ele puro, pode fazer um chá, pode raspar o gengibre na água, no suco, porque para náusea outra coisa que dá muito certo é o uso do gengibre, então utilizem. E a dica número 3 são cítricos e gelados. Então, fazer gelinho de limão, de abacaxi, de melancia, de maracujá. Porque só de você chupar o cubo do gelo já é uma coisa que ajuda bastante também pra náusea. Perfeito. Essas 3 dicas aí são valiosas. Mais uma que você colocou aqui, ó. Mentiram pra você quando disseram que colágeno não serve pra nada. Verdade. Olha, inclusive, quando eu ouço alguém falar mal do colágeno, eu fico brava, viu, gente? Porque colágeno resolve pra muita coisa, né? Então, o colágeno, pra quem não sabe, né? Ele também é um tipo de proteína que a gente indica muito como suplementação. Uma por questões de tolerância mesmo, né? Porque, por exemplo, muitos pacientes já têm problemas de digestão por conta do próprio tratamento. Então, muitas vezes, ele precisa de um módulo proteico, mas nem sempre ele tolera um whey, que é a base da proteína do soro do leite, né? Então, o colágeno, como ele não tem lactose, enfim, ele é uma ótima fonte proteica, que inclusive também, vou deixar uma outra dica aqui, para quem não tem condições de comprar um módulo de colágeno, seja de pó ou de cápsula, vale a pena a gente resgatar aquela receita da nossa bisavó do caldo de ossos, feito com pés de galinha. É tutano que tira? Isso Não, também, né? É o... Que você pode comprar cartilagem e a tal. cartilagem mesmo, faz ali o caldo, doideira. que é uma receita super barata, extremamente nutritiva, que rende muito, porque você pode fazer o cálculo e congelar. Você pode colocar na sopa, cozinhar o arroz, colocar num purê, enfim, onde quiser, né? Que legal. E aí ajuda bastante pra aumentar mesmo esse aporte proteico, né? Mas o colágeno como suplementação proteica, ele é ótima, e inclusive para pacientes que também muitas vezes têm problemas intestinais, de um modo indireto ele também ajuda. Porque a bactéria adora colágeno. Então, é top, mulher. Mais inclusive uma. essa receitinha aí do colágeno, pode passar para paciente de vocês também. Pode, Vou né? fazer idosinhos, Aí, porque tá vale a vendo? pena Já fazer. gostoso. Barato, rende. Olha que sucesso. É ótimo, a gente gosta de coisa barata, né? Muito bom. Tem um outro aqui que é muito, muito importante, ó. Quando a pessoa tem muita fadiga durante a quimioterapia, você deu 3 dicas valiosas aqui. Também. A fadiga, ela é um dos efeitos mais intensos, realmente, né? E prevalentes também, que ficam durante
o tratamento todo, seja pela medicação, pela baixa atividade física, por condições mesmo clínicas, né, do paciente. E aí, como dica, eu vou deixar três coisas importantes. Primeira delas, tomar muita água, que as pessoas esquecem de tomar água. Gente, outra coisa importante. Nenhum líquido substitui a água. Porque tem gente que não toma água. Toma refrigerante. Toma suco, toma café, chá. Eu falo, gente, tudo bem que entra na conta, né? Mas o que é mais efetivo para tirar resíduo de medicação é água. Para limpar o fígado e o rim, né? Então, hidratação é importante. Atividade física. Viu, gente? Atividade física sempre vai estar atrelado. Também é fundamental. Sempre. Viu? Você sabe o que eu tô falando. Sempre vai estar, não tem jeito. Porque sem atividade física também, nada se resolve, né? E o terceiro deles, além, é claro, de né, ter uma alimentação equilibrada, um suplemento que eu adoro prescrever para fadiga é ômega 3. Que como tem ação anti-inflamatória, é como se ele ficasse ali na membrana da célula e aí reduz esse estresse causado pela quimioterapia. E aí, consequentemente, reduz a fadiga, reduz o cansaço, melhora a disposição também. Então, são 3 dicas aí que dão certo para a fadiga. Valiosíssimas, eu posso fazer mais 2? Nossa! Só mais 2, que eu empolguei aqui, ó. 5 dicas para melhorar a boca seca durante a quimioterapia. Isso aí, olha, Isso aí praxe. também é uma coisa que atrapalha demais, né? Porque quando a boca tá seca, aí já fica difícil pra gente comer, porque já fica mais difícil ainda sentir também aquele sabor, né, dos alimentos. Então, pra boca seca, o que ajuda bastante também? Hidratação, né? Então, sempre manter ali a mucosa bem hidratada. E pra boca seca, o único sintoma que a gente pede pro paciente tomar pequenos goles de líquido junto com a comida. Que na vida normal isso não é bom, né? Tomar algo enquanto a gente come. Mas pra boca seca, pra não piorar também essa questão da alimentação, é bom. Né? Também, pra ajudar né? um pouquinho de suco, Daí fica difícil processamento até de do bolo alimentar. Exato. Aí faz quase uma função da saliva. Da saliva, isso. Que também, como a produção da saliva já fica deficiente, uma outra coisa que ajuda é a gente chupar aquelas pastilhas de menta, que são sem açúcar, né? Porque ou pastilha de menta, hortelã, também ajuda para produzir saliva. Então esse é um ponto importante. O que mais? Preferir também, né, alimentos que tenham mais molho, que sejam mais suculentos também, porque, né, se a gente tá com a boca seca, aí come um frango grelhado, por exemplo, que já é super seco, não vai sentir, vai virar um bolo, vai ficar horrível, né? Vai. Então o bom também é preferir esses alimentos mais macios, né, que tenham algum molho. Molho cítrico também que ajuda para produzir saliva. Então são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Nossa, e pra acabar, agora é pra acabar mesmo, pra poder descansar, tá? Você deu 5 dicas também pra diminuir as ondas de calor durante o tratamento de câncer. Nossa, inclusive ondas de calor, que são os famosos fogachos, né? Eles são muito comuns também por conta da indução da menopausa pelo próprio tratamento, né? E são efeitos que incomodam demais, porque atrapalha o sono, atrapalha a qualidade de vida, a disposição, né? Então, uma das dicas que eu mais gosto de passar também, que ajuda muito, é a acupuntura. A acupuntura para manejo de fogacho é uma coisa que dá certo, né? E fora também, por exemplo, tem alguns alimentos que já são mais estimulantes, né? Então, café, bebidas quentes, gengibre, que também já aumenta essa questão também dos calores, é bom evitar, né? Exercício também ajuda, tomar bastante água, evitar também comer doces em excesso, para não piorar essa questão dos calores também, né? Então, são pequenas coisas aí que vão auxiliando bastante. Pra melhorar. Muito Marina, bom, você é Marina. maravilhosa. Ai, gente, pelo foi amor muito de Deus. bom, Tá foi vendo, muito viu? legal. Eu Não tenho certeza que mas todo mundo tá mais apaixonado por nutrição, Pois é, por gente. você e por tudo. Nossa, foi muito legal. Você trouxe informações assim que a gente fica... Eu nunca pensei nisso. Exato. Ai, que Foi Eu muito quase legal. caiu da cadeira várias vezes, foi muito maravilhoso Não, eu não mesmo. falei nem metade do que eu queria. Então, porque você vai voltar mais vezes. Porque eu sempre falo que uma metade. pessoa que, como eu tava falando antes, uma pessoa que entende o ciclo de Krebs, ela precisa ser colocada no pedestal. Então, Porque é dificílimo. muito demais. Precisa de difícil. muitos neurônios. Precisa. As ligações aqui não deu. Desde o cursinho não deu. Não deu. Já não deu. Não deu. Muito obrigado mesmo. Ai, gente, foi muito bom. ótimo. Foi uma Muito conversa obrigada. super legal. E acho que a gente desmistificar muitas coisas, levar a informação, eu acho que isso é muito legal. É. Né? A gente vai quebrando alguns tabus, a gente vai
trazendo informação de qualidade. Então, muito certeza. obrigada por você ter participado com a obrigada a gente. vocês. Eu acabei falando rápido, né? Porque tinha muita coisa pra falar. Não, mas foi ótimo. Mas eu Nossa, queria realmente maravilhoso. agradecer pelo convite. Foi ótimo estar aqui. Então, podem contar comigo para o que precisarem. Se tiver alguma dúvida também, podem me mandar que eu respondo. Uma live que a gente tava pendente Vamos fazer também. uma Desde a live, pandemia que a gente tá com uma verdade. live pendente. Para responder só as dúvidas aí que ficaram. Nossa, isso é muito eu acho que vai legal. ser legal. O pessoal vai mandando as dúvidas, a gente já vai tirando. isso, já vai bem tirando, legal. tirando, com Acho que certeza. pra não deixar o assunto baixar, né? Não deixar o assunto morrer, a gente continuar falando sobre isso. Ai, foi Obrigado, ótimo. obrigado legal. mesmo, Muito obrigada. Venha mais vezes, tá sempre Venha, só me convidada. chamar. As Tá portas bom? estão abertas. Sigam ela no Instagram. Isso. É @Marina Bertocco Nutri. Bertocco com 2 Cs. Isso aí. Né? A Marina Qualquer volta, dúvida viu? podem me Vai mandar lá. Obrigado. Pessoal, então aproveitem que vocês vão seguir a Marina. Segue a gente também, FGO Calil Garcia. FGA Fabiana Yamamoto. Segue a gente lá no Instagram. Se você estiver vendo isso pelo Instagram, vai lá no YouTube pra poder assistir o episódio completo, porque é informação de qualidade, muito bem transmitida e assim, gratuita, bem, de graça. muito bem embasada. Né? A gente reforça essa questão de cuidado com a informação, né? Da onde ela vem, de quem está falando, de que base é. Porque tem muita gente que fala informação com as vozes, fonte, da sua cabeça, né? vozes da sua cabeça. E eu acho que isso é muito perigoso. Então, vamos pegar informações embasadas. A ciência tá aí para nos trazer informações de verdade. Então, Com isso. certeza. É isso aí. Então, segue lá, assina o sininho, que a Fabi... Não, sempre ativa fala. o Assina sininho. o sininho, não precisa assinar nada por enquanto, viu? Essas pessoas que não são dessa nova geração, que não Não entendem. entendo, já tô já... Ativa o sininho, se inscreve no canal, porque aí vocês vão receber as notificações dos nossos episódios novos. Compartilha com a galera, compartilha com as pessoas para informação. Isso não é porque a gente quer virar grande blogueiro e nada do tipo, é porque informação, isso é informação em saúde, isso tem que ser compartilhado. Isso tem que ser compartilhado. Tá bom? Então compartilhem aí. E qualquer coisa que vocês precisarem, manda nos comentários, chama na DM, chama a Marina, chama Isso a gente. aí. Tamo aí. E daqui a 15 dias a gente tem um novo episódio. 1h da tarde. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.